Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, até ao último instante, a única ordem que aqui se impõe, neste espaço de análise e reflexão, é mesmo esta, conversar. Como sabem, nesta temporada temos dado a conhecer conversas com os atuais dirigentes da OSAI, gravadas poucos meses após a tomada de posse. E este episódio de despedida será especial, pois na verdade hoje partilhamos 3 episódios e 3 conversas. As 3 conversas que tivemos com os 3 presidentes dos 3 conselhos regionais da OSAI. Isto porque, embora em áreas geográficas distintas e com desafios e oportunidades também diferentes, trabalham em harmonia por uma mesma missão: garantir uma ordem próxima dos seus associados, conhecedora das suas realidades e que decida em diálogo. Por isso, e aplicando apenas a ordem do alfabeto para numerar os mesmos, nestes episódios finais e especiais, daremos a conhecer as conversas com o Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Bruno Monteiro Branco, com o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Débora Riobon dos Santos, e com o Presidente do Conselho Regional do Porto, Nicolau Vieira. Neste episódio, especificamente, iremos até Lisboa. Um Conselho Regional que, embora nos possa fazer pensar imediatamente em centralidade, a verdade é que, além do território continental, também ele vasto, envolve ainda os 2 arquipélagos. No entanto, antes, as respostas da bastonária Anabela Veloso às dúvidas e perguntas deixadas pelos nossos associados. Sra. Bastonária, olá, muito boa tarde. Hoje, a primeira pergunta que chega dos nossos associados e que lhe gostaria de colocar neste espaço está relacionada com a nossa querida solicitária. E o nosso associado questiona se pode enviar um artigo para a nossa revista. Uma pergunta simples, mas pode fazer muito sentido para conseguirmos cada vez mais diversificar a nossa publicação. Sim, boa tarde, claro que sim, e convido todos os colegas que queiram colaborar, quer com artigos técnicos, quer com artigos de opinião, eventualmente de boas práticas, de inovação, até de contributos do melhor restaurante da zona, portanto partilhem connosco. A nossa solicitária já tem uma amostra de qualidade técnica relevante, quer na profissão, quer em outras matérias de reflexão. Portanto, há espaço para muitos artigos e nós queremos melhorá-la dia após dia, portanto, contamos com todos os colegas que queiram fazê-lo. É isso mesmo, e aliás, faço das palavras da Sra. Bastonária as minhas, porque é um projeto pelo qual temos todos muito carinho e quanto mais associados couberem na nossa revista, mais felizes nós ficamos. Sra. Bastonária, depois temos aqui uma outra questão relacionada com os produtos da marca OSAI, que também tem tido bastantes novidades e tem sido uma aposta para realmente termos mais o que oferecer. E a pergunta é: onde é que se pode consultar e encomendar estes mesmos produtos? Temos um separador na nossa página da OSAI, no nosso site, portanto, onde podem ver os produtos que estão disponíveis, portanto, são produtos oficiais, produtos, como a Ana disse, da marca da OSAI, tendem a ser produtos que a maioria deles, o associado, precisa deles no escritório, portanto, calculadoras, vários produtos. Agora temos também umas garrafas muito bonitas, portanto, é uma marca nossa e assim também conseguimos com o nosso escritório que seja distinto com os nossos produtos oficiais. É isso mesmo, para darmos força à marca e, consequentemente, às profissões. Sra. Bastonária, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Ana. Obrigada a todos e bom trabalho a todos. Um beijinho. Esta será, com toda a certeza, uma tradição a manter na 3ª temporada. E, obviamente, para saber quando e como colocar a sua pergunta, bastará acompanhar a OSAI nas redes sociais. Quanto à conversa deste episódio, no seu 2º mandato, Débora Riobon dos Santos partilha metas renovadas, objetivos ajustados e, claro, ambições que a experiência ajudou a consolidar. Defensora acérrima do papel destes órgãos, tem a certeza de que os conselhos regionais, com as suas delegações, são veículos de excelência e de proximidade e consequente crescimento da ordem. Foi então esta a conversa com a Presidente do Conselho Regional de Lisboa, da OSAI. Hoje temos connosco a Débora Riobon dos Santos, Presidente do Conselho Regional de Lisboa, e muito obrigada por estar aqui connosco. E vamos, sem mais demoras, passar àquela que é a primeira pergunta
e que transparece um bocadinho aquilo que é a natureza do Conselho Regional de Lisboa, porque se pensarmos bem, a diversidade, nomeadamente geográfica, é muito vasta no Conselho Regional de Lisboa. É realmente diferente estar neste Conselho Regional em que vamos literalmente do Algarve às ilhas, passando pela capital? Olá, obrigada por este convite. De facto, o Conselho Regional de Lisboa tem uma diversidade geográfica imensa. São 9 delegações distritais e apesar de termos o Conselho Regional de Lisboa como um centro, nós não nos focamos apenas nas necessidades do nosso centro urbano e que reúne o maior número de associados. É muito desafiador podermos ter não só estas características do centro urbano e da diversidade de solicitadores a trabalhar em prática individual e em sociedade, e muitas vezes dependente de outros colegas, e que nos traz também aqui uma dependência da solicitadoria que não estamos habituados, como também ter que encontrar aqui outros desafios e outras oportunidades para quem está no Alentejo, no interior ou até no litoral, porque são realidades totalmente diferentes, ou para um tipo de trabalho mais centrado no Algarve, que também tem uma realidade totalmente diferente, não só no tipo de negócio, como no tipo de cliente. Santarém ou Setúbal, que também duas realidades dispersas, e depois as ilhas, que de facto representam uma percentagem menor do número de associados do Conselho Regional de Lisboa, mas também têm características muito específicas, principalmente os Açores, porque não se centra numa ilha, não é? Temos o maior número de associados numa ilha, mas com associados nas demais. E, portanto, é muito desafiador, mas também muito enriquecedor para o nosso trabalho poder encontrar soluções para cada uma destas realidades. E muitas vezes diz que temos que tratar todos de igual. E eu não concordo. Eu concordo que temos que tratar de forma diferente aquilo que é diferente. À semelhança do que acontece muitas vezes com os nossos filhos, em que também não os podemos tratar da mesma forma porque eles são diferentes. Com as minhas delegações também acontece algo do género e tentamos procurar ir ao encontro das realidades e das expectativas que cada uma das regiões tem, quer em termos de trabalho, quer em termos de necessidades formativas, quer até no tipo de clientes com que são diariamente confrontados. Portanto, é muito enriquecedor para nós, é muito desafiante. E, portanto, a equipa do Conselho Regional de Lisboa, inclusivamente, está dividida, os seus elementos, cada um é responsável por uma ou duas delegações, para dar este apoio mais incisivo e mais próximo a estas necessidades. Porque, na verdade, grande parte da vossa missão passa muito por criar esta empatia, esta relação, este diálogo, de forma a também recolher e acolher contributos, sugestões, as tais expectativas que temos de ir ao encontro. O que eu encontrei num Conselho Regional de Lisboa foi um afastamento das delegações. Portanto, são 9 delegações, eram 8, porque Évora e Porto Alegre estavam unidas na mesma delegação. Temos Lisboa, que tem 17 concelhias, portanto tem uma área geográfica imensa, com muitas necessidades diferentes, mesmo dentro da delegação de Lisboa, e portanto o nosso primeiro objetivo foi chamar as delegações, tentar que as delegações também se sintam próximas do Conselho Regional e da própria Ordem. Temos aqui uma vantagem e desvantagem, que é o Conselho Regional estar integrado no edifício sede, mas ainda há um certo afastamento às próprias instalações, à própria instituição. E, portanto, o nosso primeiro objetivo foi criar esta dinâmica com as delegações, criar-lhes conforto para poderem trabalhar. Porque a verdade é que muitas vezes quer-se trabalhar, mas não se sabe por onde é que se deve começar.
E como é que vamos fazer? Questões práticas, podemos nós contratar, podemos nós pedir a formação, podemos nós contactar as entidades, tem que passar pelo Conselho Regional, tem que passar pela Ordem, ninguém quer passar por cima de ninguém quer ultrapassar determinadas... associados, na verdade não há uma estrutura associada... E quisemos criar logo nesta primeira fase este conforto às delegações, criamos um manual das delegações distritais, no fundo para vos dizer, a forma de vocês poderem trabalhar está aqui, nós estamos cá para vos ajudar, para esclarecer, para orientar, para elaborar... para o suporte mais logístico. O suporte quer administrativo, porque o Conselho Regional de Lisboa está aberto para que as delegações possam se entenderem, reunirem aqui na casa e, portanto, fazer esta primeira ligação às delegações. Acho que fomos muito bem sucedidos. Temos delegações tivemos no mandato passado delegações muito ativas e sente-se nesta nova era esta vontade de provarem até uns aos outros que são capazes e que querem os números, porque eu sou uma pessoa de números. E gosto que os nossos eventos sejam muito participados, que no evento seguinte se juntem mais alguns associados, haja uma superação. E, portanto, há este desafio constante para mim e para a minha equipa, mas que eu imponho também aqui às delegações, no fundo, para tentar criar esta coesão. Uma boa competição. É uma competição saudável, parece-me, porque é uma competição em que o único objetivo é trazer associados e, portanto, e que eles participem, porque esta casa só pode ser uma casa coesa e forte se os associados participarem. E esta participação tem a ver também com as suas necessidades, com trazerem informação das suas dificuldades, das suas realidades, daquilo que precisam, daquilo que sentem que a Ordem poderia fazer e não faz. E, portanto, é só com esse conhecimento que nós vamos poder crescer, apresentar projetos, desenvolver ideias. Esta casa sem associados não tem sentido e, portanto, é esta necessidade de trazer os números. O Conselho Regional de Lisboa tem cerca de 1.800 associados e eu gostaria que um dia eu pudesse ter 1.500 num evento. Não sei se algum dia vou conseguir, mas quem sabe. Nós, na conversa que tivemos com o Presidente da Assembleia Geral, na mesa da Assembleia Geral, chegámos ao fim e dissemos, bem, então, em última instância, um dia uma Assembleia com todos os associados. Não, na verdade, este tem de ser o objetivo. Se ele é concretizável, trabalharemos sempre para que possa ser. É verdade. Em todos os eventos, pelo menos naquele que é o evento tradicionalmente dos Conselhos Regionais, que é o nosso evento de Natal. Certo. Ou o evento regional, também podemos colocar aqui o evento regional, é trazer cada vez mais associados. Comecei com 150, no ano seguinte 180, depois já passamos os 200, mas fica ainda muito aquém do número de associados deste Conselho Regional. Era isso, se eu tivesse de perguntar agora, escolher uma meta a ser alcançada até ao final do mandato e que fizesse chegar ao fim e dizer, não, isto valeu mesmo a pena, era por aí que passava? Passava muito pelos números. Seria eu ter um evento em que mais de metade dos associados do Conselho Regional de Lisboa estivessem presentes, não porque se sentissem obrigados ou forçados, mas porque queriam estar. Eu gostava muito de terminar este mandato e que os associados, na sua ligação com a Ordem e com o Conselho Regional, quando vissem uma formação, um evento, a primeira ideia fosse: eu vou já marcar isto na minha agenda, porque isto é para mim uma prioridade. Eu gostaria muito que, de facto, a Ordem, nestes momentos chave, fosse uma prioridade para os associados e que
percebessem que quando nós organizamos um evento e uma formação, eles não estão a perder tempo quando deixam de estar no seu escritório e estão presentes nestas iniciativas. Eles estão a fazer um investimento, porque é um investimento na sua formação pessoal, nos seus conhecimentos, nas relações interpessoais e no crescimento desta própria casa. E, portanto, este é um investimento como outro qualquer que nós fazemos. E é por isso que temos esta preocupação de fazer eventos bons, com conteúdo, sejam eles estes eventos culturais, depois com uma vertente mais lúdica, seja o evento formativo, workshop, Let's Talk About, qualquer nome que lhe queiramos dar, mas que, no fundo, a ideia é ter sempre bastante conteúdo para que as pessoas venham e sintam que valeu a pena vir, que não perderam tempo, que fizeram este investimento. E vou pegar nessa frase, que valeu a pena vir, porque às vezes nós pensamos, estamos num contexto de redes sociais, videoconferência, a pandemia também deixou várias sementes do contacto à distância, o próximo estando distante, e eu pergunto, afinal tornou-se mais difícil juntar pessoas, mesmo numa fase em que há tanta ferramenta ao nosso dispor? Bem, a pandemia abriu-nos aqui uma porta gigante e a verdade é que a formação à distância é necessária. Não podemos descurar esta possibilidade porque não é possível impor, por exemplo, a quem está nas ilhas e que queira fazer uma formação de um qualquer tema, que tenha que se deslocar. Às vezes temas urgentes. Exato. A temas urgentes, que tenha que se deslocar, por exemplo, aqui à formação, à sede, para poder ter acesso a esta formação. Isto não é possível. E quando eu digo ilhas, digo Algarve, digo Alentejo. E, portanto, esta formação à distância é essencial. Não pode ser o único meio de formação. Porquê? Porque os benefícios que uma formação presencial traz nesta relação interpessoal, neste conhecimento das pessoas, é muitas vezes tão ou mais produtivo que o próprio conteúdo da formação. Porquê? Porque nestes momentos nós partilhamos as nossas dificuldades, que muitas vezes temos vergonha de partilhar num público um bocadinho maior, e partilhamos com um colega que sabemos que tem mais experiência. Muitas vezes aqui saem parcerias entre colegas, até de outras regiões. Olha, acabei de conhecer um colega do Algarve e agora tenho um processo lá, um problema lá, e sei a quem é que posso ligar. E no fundo isto, muito à distância, nós não conseguimos ganhar. Além disso, a formação online traz um outro problema, que é a falta de concentração. Posso estar a fazer qualquer outra coisa. Inevitavelmente está-se a fazer mais do que uma coisa para além da formação. O facto de se poder fechar a janelinha, de se poder fechar o micro, permite que aparentemente estamos a ter uma formação, fizemos as horas formativas, mas não aproveitamos nem 10 minutos dessa formação. E, portanto, este é um problema que a formação à distância, a meu ver, nos traz. E, portanto, uma formação híbrida parece-me que é aquela solução que pode permitir a que quem está mais perto aqui do centro de Lisboa possa beneficiar, quem está à distância possa também beneficiar desta formação, e temos que perceber que vamos ter que descentralizar as formações. Portanto, esse também é um dos nossos objetivos, hoje em Lisboa, amanhã em Santarém, depois no Alentejo, e que muitas vezes temos esta boa intenção, mas a resposta é que nem sempre é positiva, porque os associados reclamam a formação, mas quando ela existe, depois a adesão não reflete essa necessidade demonstrada. E tem que se perceber que a descentralização tem custos,
tem custos de formador, tem infraestruturas, e que imaginem fazermos uma formação em Beja e depois estarem inscritas 15 pessoas ou 10 e só aparecerem 3. E estou a dar Beja é um exemplo que não é completamente ao acaso, poderia ser outra cidade qualquer, claro. Nem é real, mas acontece se calhar mais em Lisboa esta falta de adesão. Há uma inscrição, mas depois não há esta adesão, acontece muito mais se calhar em Lisboa do que nas outras delegações. Mas temos aqui temos que encontrar qual é o caminho perfeito para estes eventos formativos à distância e presenciais, sendo certo que são os dois essenciais. E eu perguntava, porque na verdade estamos a falar de um segundo mandato. Estes desafios agora permanecem, já existiam no primeiro, mas eu perguntava se quando se abraçou esta segunda etapa, digamos assim, se houve alguma mudança, algum repensar de objetivos, modalidades, abordagens. Há sempre um momento em que nós paramos para refletir sobre o que é que foi feito e o que é que posso melhorar? Sim. O primeiro mandato foi um mandato muito desafiador para mim. Foi de grande crescimento. Eu não tinha a perfeita noção do que era ser presidente regional, nem dos desafios que eu iria enfrentar. A faz parte de uma primeira entrada num cargo, acredito. Porque também acredito que se não fosse esse desconhecimento, teríamos que repensar efetivamente como cativar esta candidata a presidente regional. E de facto o primeiro mandato e candidatar-me a presidente regional teve um responsável muito grande, não é? Que dizia que estaria sempre cá para me apoiar e que eu iria conseguir. Ele, já o perdoei de ele não ter estado aqui presente para me acompanhar neste mandato, mas de facto foi de um grande crescimento. Porquê? Porque enquanto associados nós olhamos para a casa e temos uma perspectiva. No momento em que colocamos os 2 pés cá dentro e percebemos o funcionamento de toda a estrutura, a nossa visão altera-se substancialmente. E, portanto, eu era uma associada, um tipo de associado, que mudei radicalmente depois de me tornar presidente. Ou seja, eu hoje exijo dos associados aquilo que eu própria não fazia enquanto associada, porque havia este distanciamento e por ter esse conhecimento é que eu tento encurtar cada vez mais. Mas eu cresci muito porque eu comecei a perceber como é que se desenvolvia a organização de um conselho regional e esta ligação com os associados. E este crescimento não foi fácil, teve muitas pedras e tive que aprender por mim mesma como é que me poderia posicionar neste cargo. A candidatura a este segundo mandato também foi difícil, portanto, porque era perceber se ainda poderia dar mais alguma coisa ao Conselho Regional, se o trabalho estava todo feito, o que é que eu poderia trazer de novo. E, portanto, é uma consolidação de alguns dos pontos que eu trazia do primeiro mandato, outros abandonei por completo porque percebi que não faziam sentido sequer e tive que reajustar. Hoje a minha visão é muito mais focada num futuro a longo prazo, não tanto a curto prazo, mas tentar deixar já um caminho mais ou menos aberto para quem vier poder reforçar ainda mais as competências dos conselhos regionais, porque este é um grande problema que vivemos. Eu, enquanto associada, enquanto estudante, lembro-me de ver um conselho regional forte, musculado, em que tomava aqui os caminhos, definia os caminhos, quer formativos, quer... Havia uma intervenção havia uma intervenção forte do Conselho Regional, um bocadinho separado
de todos os outros, não é? Todos os outros órgãos eram pequenos órgãos ou grandes, mas que tomavam as suas decisões. E isto foi um choque para mim, quando percebo que o Conselho Regional quer dizer, bem, eu não me quero limitar a assinar expediente. Eu não quis ser Presidente Regional para assinar expediente, para validar. E então vamos ter que encontrar aqui o nosso caminho. Desta dificuldade, vamos ter que encontrar aqui oportunidades. E é isto que eu tenho tentado fazer, encontrar oportunidades dentro do Conselho Regional, coisas que não tenham sido feitas e que nós teremos agora que as inventar ou reinventar, no fundo, para tornar este Conselho Regional necessário. E aqui passa muito por dialogar, cooperar e encontrar formas de fazer o caminho juntos? Sim. Esta casa cresceu muito nos últimos anos e tem que se olhar para ela como uma estrutura organizativa empresarial. Eu sei que somos uma associação, mas poderemos tratar esta casa, ou temos que tratar esta casa, como uma empresa. E é uma empresa com uma dimensão já significativa. Eu quase que a poderia considerar uma SA. E, portanto, com todas as dificuldades que estas empresas ou que estas organizações têm. E é tentar encontrar aqui um caminho que possa ser fluido para todos, em que eu vejo os conselhos regionais como a base desta casa, a sustentar um conselho geral que terá que estar mais preocupado com os grandes temas, com os grandes assuntos. Sem ignorar o que vem da base. Sem ignorar o que vem da base, com a evolução da casa, com a evolução dos licitadores. O meu desejo é que estes 3 conselhos regionais, em colaboração com os colégios, que sejam aqui a base de um conselho geral, que pense maior e que deixe as questões mais práticas, mais administrativas, para a base, porque a base é que está perto dos associados e, portanto, os associados não estão preocupados para saber se um determinado ato administrativo foi ou não praticado. O associado quer saber, no final, o que é que eu ganhei com esta nova direção, que competências adquiri, que facilidades na minha profissão eu passei a ter, o que é que isto melhorou no meu dia-a-dia enquanto profissional. Isto tem que ser pensado pelo Conselho Geral. Claro que o Conselho Regional vai ter que dar os inputs, porque estamos próximos dos associados e vamos ter que fazer fluir esta informação. Portanto, isto é um ciclo, é quase como uma escadaria, em que o Conselho Geral está lá em cima, não afastado, mas a tratar dos assuntos de grande importância, e nós estamos aqui a fornecer a informação e a praticar todos os atos que são necessários para o melhoramento da vida dos associados. É engraçado porque tanto quando falamos naquilo que é o funcionamento da profissão, como quando falamos depois do que é o funcionamento da ordem, há algo que atravessa as duas dimensões, que é muito importante o contacto, estar em contacto, o interagir, o intercâmbio. Na profissão fala-se muito sobre o intercâmbio geracional, que é muito relevante, os mais velhos acolherem os mais novos estarem receptivos para os mais velhos. Na ordem, também esta questão entre órgãos. Na verdade, falamos mesmo de uma peça-chave para que a profissão se desenvolva e cresça, independentemente da dimensão em que estamos a falar. O fluxo interno vai inevitavelmente, ou o bom fluxo interno vai inevitavelmente criar um resultado positivo para a profissão. Portanto, dentro da casa, os órgãos têm que funcionar com o único objetivo de trazer melhores condições ao associado. É para isso que nós aqui estamos. E, portanto, este fluxo entre órgãos, esta dinâmica entre órgãos, em que cada um tem que saber exatamente quais são as suas competências, mas que se sentem todos
parte de um todo. Não nos podemos sentir isolados na nossa atuação. Nós temos que ser mesmo partes de um todo, porque isso vai se refletir não só para a sociedade civil, como para as instituições, como para a própria vida do solicitador. O que é que nós queremos todos enquanto associados? Que o solicitador seja reconhecido como um profissional qualificado, capaz. Eu quero que o solicitador seja a primeira opção de profissional jurídico. Mas há outros, claro, mas eu sou solicitadora e é isto que eu quero, que o solicitador seja o primeiro profissional reconhecido pelo seu trabalho, pela sua capacidade de trabalho, pelo seu conhecimento, e estas ferramentas vão ser aqui fornecidas por esta entidade. Esta entidade que é a Ordem também tem que se fortalecer junto das instituições. Eu não quero ir a um tribunal e que me perguntem o que é que um solicitador faz. Não é? Não quero. Já me aconteceu. Não quero que vejam o solicitador como um profissional que quase que parece um outro qualquer profissional. Portanto, há aqui a nossa robustez interna vai se refletir nas instituições, portanto, que vão olhar para a nossa casa e vão dizer, não, aquilo é uma instituição robusta, coesa, que sabe o caminho a seguir, que tem objetivos. Para mim tem que haver aqui um objetivo claro. Qual é o caminho que nós queremos seguir? Qual é o objetivo a atingir? E isso vai-nos fortalecendo. Isso dá a imagem lá para fora. Se as instituições, os outros profissionais perceberem que isto é uma casa forte e coesa, a nossa posição vai ser inevitavelmente mais... como é que eu usar aqui a palavra? Mais... Não é reconhecida, mas vamos nos conseguir impor. Respeitada. E de forma respeitada. Sim, legitimada. Uma imposição legitimada. Legitimada. E, portanto, parece-me que inevitavelmente temos que começar por fortalecer a casa, colocar os pensos todos que são necessários, cozer o que é preciso cozer, organizar, reorganizar, criar um plano, criar os caminhos, os vários caminhos, para depois podermos fazer o trabalho para fora com os associados, porque se estivermos fortes cá dentro, vamos inevitavelmente criar melhores condições para os associados se sentirem orgulhosos de serem solicitadores, sentirem-se orgulhosos de pertencer à casa e quando este orgulho vem, a presença também vem, a participação também vem. E há pouco falámos, que já poderíamos olhar para isto como uma empresa de alguma dimensão, agora também tocámos no assunto que em tempos perguntava-se, mas o que é que vocês fazem? E eu pergunto agora, há uma clara evolução nos últimos anos, não é comparável o que éramos há 20 anos e o que somos 2 décadas depois. Há um olhar diferente para a casa e para as profissões? Sem dúvida. Por experiência própria, ser solicitadora, quando eu tirei o curso, também foi assim há tantos anos, mas menos de 20. Menos de 20. Na altura perguntavam-me porque é que eu queria ser solicitadora. Eu também não sabia explicar muito bem porque é que eu queria ser solicitadora, mas eu queria ser solicitadora. Sendo que em 2009... isto porque, retirando aqui um bocadinho a ação executiva, mas em 2009 os solicitadores tiveram aqui um impulso gigante na sua área de atuação, com a possibilidade de fazerem a titulação. Isto criou-nos aqui um reconhecimento e uma posição no mercado que até então, enquanto solicitadores, não estava tão fortalecida.
Hoje temos muitos jovens a querer ser solicitadores como primeira opção. Isto é muito reconfortante e fico muito orgulhosa de ter jovens de 18 anos a dizerem que vão acabar o 12º ano e querem ser solicitadores. E eu muitas vezes fico a olhar para eles e pergunto, mas aos 18 anos já queres ser solicitador? Eu só quis ser solicitadora muito mais tarde, depois de ter já passado por outras experiências profissionais. E, portanto, isto também é fruto do reconhecimento que o solicitador tem no mercado. E hoje, sem dúvida, que as pessoas sabem que com mais clareza o que é um solicitador por via também aqui da titulação e desta prática de atos notariais que antes de 2009 não nos era permitido. Mas há um caminho ainda a fazer, porque nós somos ainda muito poucos e temos também que somos poucos, temos alguns jovens que querem manter-se na profissão, mas temos ainda muitos que depois de se inscreverem na Ordem dos Solicitadores querem dar outros passos e sair para outras profissões. E aqui também temos que repensar porque é que temos associados que se inscrevem na Ordem como sendo uma primeira fase do seu percurso e depois querem sair. E temos que analisar porque temos que os reter. É necessário reter estas pessoas. A solicitadoria tem que ser interessante. Eu não posso, custa-me perceber que há outras profissões que são mais interessantes, nem que seja pela questão da estabilidade financeira. E temos que criar também uma profissão que seja estável financeiramente, porque quem não tem dinheiro no bolso também não consegue exercer as suas funções com a competência desejável. E esta análise sobre a estabilidade que a solicitadoria tem que ter, quer em termos de estrutura da própria profissão, quer em termos sociais. E, portanto, temos sempre aqui uma questão ligada à SEPAS e aos problemas de SEPAS de Segurança Social, que vem também aqui ser preponderante na manutenção da profissão de solicitador ou na saída para outras profissões. E, portanto, acho que há aqui um ponto que nós temos que analisar, que é a retenção do profissional na Ordem. Esta é uma ponte, diria que perfeita, porque estamos a chegar ao final da nossa conversa e a última pergunta que eu gostava de deixar era um bocadinho qual a mensagem que se quer passar aos associados, e aqui muito também aos associados que estão a chegar. Como disse, encontram desafios, encontram obstáculos, vêm até com muitos sonhos e objetivos e depois, se calhar, as coisas não correm exatamente como era expectável. E por isso perguntava, que mensagem seria esta e se poderia passar por, olhem, o Conselho Regional tem a porta aberta para vos apoiar neste conjunto de questões. O que é que se poderia dizer assim neste... O Conselho Regional está aqui para apoiar, esclarecer e orientar. Portanto, nós temos a nossa porta aberta para qualquer associado, desde aquele que acabou de se inscrever, para o estagiário que nem sabe se deve ou não inscrever-se, para o profissional que já está na profissão há mais ou menos anos. Portanto, o Conselho Regional tem esta porta aberta para promover este esclarecimento. Eu vou usar aqui uma expressão um bocadinho mais romântica, mas eu amo muito ser solicitadora. Eu defendo mesmo a profissão com unhas e dentes e sabe-se lá porquê. Podia ser outra profissão qualquer. Porque eu já passei por outras, já passei pelo notariado e para mim o notariado é muito limitativo. Podíamos fazer uma analogia com os advogados, mas que também centram muito a sua atividade na parte mais judicial. O solicitador pode fazer tudo.
O solicitador só não tem trabalho se não quiser. Agora, há algo que depende só de si, de mais ninguém, que é a sua capacitação e a sua entrega ao estudo e ao conhecimento. Ou seja, isto não é uma profissão em que se acaba o curso e está feito. Não, nós temos imensas áreas de trabalho já descobertas e outras por descobrir, que dependem de cada um dos solicitadores e que dependem da sua capacidade de entrega ao conhecimento, e para isso têm que se formar, têm que estudar e têm que encontrar os seus nichos de trabalho. Caso contrário, não é uma profissão em que eu diga que trabalho das 9 às 5 e está bom. Não. Quem quer essa profissão, quem quer ter esta estabilidade de trabalho, se calhar não encontra na solicitadoria. Agora, aqueles que são audazes, e que a sorte protege sempre os audazes, aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem dedicar ao estudo, aqueles que querem ajudar, aqueles que querem ter o conhecimento, esses solicitadores têm sempre trabalho e conseguem ter uma compensação desse seu trabalho dentro da legalidade, cumprindo a sua deontologia. E isto é uma profissão que é muito enriquecedora e, portanto, acho que os solicitadores que cá estão há mais anos e que continuam a lutar pela profissão não se viam a fazer outra coisa senão ser solicitadores. Os mais novos venham, porque de facto vão ganhar muito. E terminamos exatamente com a mensagem que me parece ser o grande destaque, que é: interajam, porque lá está, mais velhos, mais novos. Mais velhos e mais novos. Isto é uma paixão que também pode passar de geração em geração. Pode passar de geração em geração, e eu gosto muito de ter jovens na profissão, porque o sangue novo, as ideias, a inovação são características que fazem a evolução e que tiram os mais velhos da sua zona de conforto, e portanto nós só crescemos quando saímos da zona de conforto. Quando somos os que sabemos mais na sala, temos que ir para outra sala porque já não temos mais nada a fazer. É uma idade dos porquês renovada. Isso, e portanto eu quero uma casa muito jovem também, cheia de ideias. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada eu. E seguimos com mais uma edição do espaço Helpdesk no podcast, a novidade desta temporada, que com toda a certeza terá vindo para ficar. E nós ficamos então com o Ruben Pinto, colaborador da OSAI, e mais um esclarecimento. Olá Ruben, cá estamos para aquele que é o último episódio do Helpdesk no podcast. Foram 11 episódios e aproveito para te agradecer toda a tua disponibilidade, empenho para esta jornada de esclarecimentos sobre as várias dúvidas que chegam ao Helpdesk diariamente. É verdade, Ana. Foi um gosto e obrigada também. E hoje falamos sobre uma plataforma que é recente, mas que, lá está, por ser recente e pela sua utilização estar a ser cada vez mais explorada, também traz cada vez mais dúvidas ao Helpdesk. E falamos da plataforma de autorização de viagem de menores. E sem mais demoras, aqui vai então a pergunta. Fui contactado para efetuar um reconhecimento de assinatura de autorização de viagem de menor, cujo pedido foi submetido pelos pais na plataforma Viagem de Menores. Mas tenho dúvidas no procedimento subsequente. O que é que podemos dizer quando a questão é esta? Muito bem, Ana. A plataforma de autorização de viagens de menores tem tido, de facto, uma crescente adesão e merece continuar a ser divulgada, por ter trazido um modelo de autorização de saída de menores mais simples para as entidades fiscalizadoras confirmarem a validade do documento e, ao mesmo tempo, conter um conjunto de elementos que se podem vir a mostrar de grande relevância. Mas o aumento da procura também traz consigo algumas dúvidas de utilização deste serviço. Por isso, esta é uma ótima questão para clarificar alguns procedimentos. Assim, nas situações em que o pedido de autorização já foi submetido pelos pais do menor, é necessário que o solicitador efetue o bloqueio desse pedido e cumpra o procedimento subsequente. E como? De forma muito simples. Deve começar por se autenticar na área restrita do solicitador e, de seguida, aceder ao separador Autorizações e efetuar a pesquisa pelo número atribuído ao pedido. Efetuar o seu bloqueio através da opção correspondente Bloquear pedido
e concluir o preenchimento do formulário, nomeadamente inserindo o número de selo de autenticação e, após a submissão do pedido, este transitará de modo automático para a plataforma ROAS 2, como ato de reconhecimento presencial da assinatura. Ruben, sabemos que esta plataforma é extremamente flexível, que contém até campos, digamos assim, inovadores, seja para acrescentar algumas informações adicionais, seja pelo facto de ser multilingue, mas coloco-te uma outra questão. Ela dá resposta à diversidade de situações que podem chegar ao escritório do solicitador no dia-a-dia, digamos assim? Principalmente, imagina, a assinatura pelos diferentes progenitores. É uma plataforma que está preparada para essa diversidade? Está sim, Ana. É verdade. A plataforma permite indicar o progenitor ou os progenitores que vão autorizar a viagem. Pois, como se sabe, caso o menor viaje apenas com um dos pais, a assinatura é assinada somente pelo progenitor que não vai viajar. Já se o menor for viajar sozinho, então a autorização deve ser assinada por ambos os pais, a menos que exista uma decisão judicial que consagre que o poder paternal pertence só a um dos progenitores, e sendo o caso, deve ser assinada apenas por este progenitor. Caso um dos progenitores tenha falecido, a autorização é então assinada apenas pelo progenitor sobrevivo. Se um dos pais for desconhecido, é assinada apenas pelo único progenitor. E, por último, caso tenha sido designado judicialmente um tutor, neste caso, a autorização é assinada apenas pelo tutor. E a plataforma está, sim, preparada para todas estas situações. Ruben, e acho que foi um ótimo tema para poder dizer que hoje aterramos, mesmo no último episódio, após uma longa viagem de helpdesk no podcast. Muito obrigada pela tua companhia e até à próxima temporada. Até à próxima, foi um gosto tão bem esta viagem. Obrigado, Ana. Chegámos então ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Um episódio que, conforme já explicámos, encerra esta temporada juntamente com outros dois, os quais dão a conhecer melhor os presidentes dos conselhos regionais da OSAI. Ao todo foram 11 conversas com 11 convidados que dão rosto e voz aos órgãos e equipas que lideram. Muito obrigada a todos. E neste momento de despedida, até já com toda a certeza, renovamos o convite. Subscreva as redes da OSAI, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Seja o primeiro a saber quando e como regressaremos. E que bom que foi contar com a sua companhia. Obrigada por estar desse lado, por participar e por dar sentido a mais um projeto da OSAI. E claro, mesmo neste momento de pausa, não deixe de passar pelas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt. Por lá poderá sempre ouvir ou recordar qualquer episódio destas duas temporadas. Estamos certos de que antes de chegar ao fim da lista de episódios disponíveis, estaremos a anunciar a terceira temporada, com muitas novidades e motivos para não a perder. No entanto, uma coisa podemos já adiantar. Neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a ordem continuará a ser só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.